Fala rapaziada do YouTube aí, beleza? Nesse vídeo vamos relembrar as 10 maiores falências de companhias aéreas na história da aviação. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Lembrando que ainda vendemos maquetes, estamos com a promoção do 747 da Iron Maiden, maquetes militares, Boeing 747 da Varg, Concordes, todas essas maquetes na promoção. Então aproveite essa promoção incrível e adquira sua maquete mandando mensagem pro WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Vamos então conhecer agora as 10 maiores falências de companhias aéreas na história. Vamos lá. A primeira falência que a gente vai falar é a da Braniff. A Braniff foi criada em 1928 e fechou as portas em 1982. Teve algumas aeronaves diferenciadas, como o Boeing 747 SP e o Douglas DC-8, mas esse não era o forte da Braniff. As suas aeronaves chamavam a atenção por onde passavam, com as belas pinturas. Companhia aérea que tinha sede no Texas, foi uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos. Porém, infelizmente, nos anos 80, já acumulava uma dívida de 733 milhões de dólares. E, em 1982, não conseguiu renegociar as dívidas com os credores e, infelizmente, fechou as portas. Outra companhia aérea que marcou época foi a Ansett Australia, fundada em 1936 e falida em 17 de setembro de 2001. Essa companhia aérea chegou a operar o Douglas DC-3 e o Fokker 50. A empresa chegou a ser a segunda maior companhia aérea da Austrália, brigando de igual para igual com a Qantas. Infelizmente, em 2001, fechou as portas por conta de dívidas. Época em que a Air New Zealand também quase que fechou as portas, porém foi socorrida pelo governo, o que evitou a sua falência. Outra companhia aérea que marcou época e uma das primeiras a surgir, a Sabena, da Bélgica. Essa empresa foi fundada em 23 de maio de 1923 e foi extinta em 7 de novembro de 2001 e teve uma das mais diversificadas frotas de aeronaves do mundo. Só para você ter uma ideia, ela chegou a operar o Antonov N-12, o Beech On-11 e foi uma das poucas companhias aéreas que utilizou o Boeing 747-300. Foi uma companhia aérea forte, viveu diversas crises na aviação, inclusive a do petróleo lá nos anos 70, o que gerou uma crise na companhia. Porém, a empresa resistiu. Entretanto, no início dos anos 2000, acumulava uma dívida gigantesca e, infelizmente, em novembro de 2001, fechou as portas. Outra companhia aérea que marcou época aqui no Brasil foi a VASP. A VASP foi criada em 4 de novembro de 1933, extinta em 27 de janeiro de 2005. Sua dívida em 2016, com juros e correção, chegava a 8,3 bilhões de reais. A VASP teve uma frota diferenciada, com Vickers Viscontis, Douglas DC-10 e MD-11, e além de outras aeronaves incríveis. A VASP marcou a minha infância. Para mim, foi a mais especial companhia aérea brasileira de todos os tempos. Cheguei a ver de perto por diversas vezes seus Boeing 737-200. Infelizmente, erros de estratégia, a compra de aeronaves, acabou fazendo com que a VASP tivesse uma dívida crescente, que culminou na sua falência em 27 de janeiro de 2005. Outra companhia aérea gigantesca, a Eastern Airlines, foi fundada em 19 de abril de 1926 e extinta em 17 de janeiro de 1991. Essa empresa chegou a operar o Boeing 720, uma versão mais curta do 707, vários modelos da Convair, Douglas DC-10 e até o lendário Douglas DC-2, que é o antecessor do DC-3. A Eastern, infelizmente, acumulou dívidas. Foi uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, sendo beneficiada pela exclusividade aérea que foi quebrada nos anos 70 com a regulamentação desse setor. E essa regulamentação foi o início da perda de lucro da Eastern, começando a acumular dívidas e mais dívidas, que culminaram na sua falência em 17 de janeiro de 1991. Outra empresa lendária dos Estados Unidos foi a Northwest, fundada em 1926
A empresa deixou de existir em 31 de janeiro de 2010, quando fundiu-se com a Delta, tornando-se na época a maior companhia aérea do mundo. Aeronaves diferenciadas DC-10, A330, Boeing 747, a Northwest iniciou suas operações em 1926, quando realizou um transporte de correspondências utilizando uma aeronave alugada. Na época, a empresa tinha 11 funcionários e 29 investidores. A empresa foi crescendo, ganhando espaço, preenchendo lacunas e se tornou uma das maiores companhias aéreas de passageiros e de cargas dos Estados Unidos. Porém, em 1993, acabou sendo vendida para um grupo de investidores, da qual a KLM fazia parte. Em 2008, se fundiu com a Delta, tornando-se a maior companhia aérea de todos os tempos. Outra companhia aérea gigantesca foi a Varig. Fundada em 7 de maio de 1927, extinta definitivamente em 20 de julho de 2006, a empresa teve aeronaves incríveis como o Boeing 747, Electras, MD-11, Douglas DC-10 e várias outras aeronaves. Até 2016, a sua dívida já era de 9,4 bilhões de reais. A Varig teve momentos épicos na aviação, teve um serviço de bordo impecável, se envolveu em polêmicas, como as acusações de ter participado ativamente do fechamento da Panair do Brasil. A empresa marcou época, voou para diversos países no mundo, escrevendo assim seu nome na história. A empresa que chegou a ser uma das mais fortes companhias aéreas do mundo, infelizmente, fechou as portas em 20 de julho de 2006. Outra companhia pouco conhecida, mas que foi muito forte, foi a Mexicana. Essa era a quarta companhia aérea mais velha do mundo. Se não tivesse ido aí à falência, ela foi criada em 12 de julho de 1921, fechou as portas em 28 de agosto de 2010 e teve aeronaves incríveis como o Ford Trimotor, o DC-10, o DC-2, o DC-1 e só fechou as portas porque chegou a acumular uma dívida de 500 milhões de dólares. Uma das maiores companhias aéreas de todos os tempos e uma das mais antigas, a Mexicana foi a companhia de maior expressividade do México. Porém, a falta de gerência, contratos mal feitos, fizeram que a margem de lucro da empresa fosse diminuindo ao longo dos anos, culminando-se na sua extinção em 2010. TWA. TWA foi criada em 16 de julho de 1930, teve aeronaves incríveis como Convair 880, DC-1, DC-2 e, aliás, foi uma das maiores operadoras do Convair 880, tendo operado 30 unidades do modelo. A empresa foi criada por Howard Hughes em 1930. Foi uma das maiores concorrentes da Panam, inclusive brigou muito com a Panam pelo fato na época da Panam receber subsídios do governo e a TWA não, e foi ali pau a pau as duas durante muitos e muitos anos. Porém, a TWA, infelizmente, aliás, uma coincidência triste, né? Foi que a Panam faliu em 1991 e a TWA faliu no ano seguinte, em 1992, o que encerrou uma briga de décadas. Um duelo de duas empresas gigantescas. Inclusive, vale lembrar que a TWA tem um Lockheed Constellation conservado para visitação lá nos Estados Unidos, como uma forma de preservar as memórias da empresa. E agora, ela, que foi a maior empresa aérea de todos os tempos, a Panam, criada em 14 de março de 1927 e falida em 1991, a Panam operou aeronaves incríveis como o Super Constellation, DC-10 até o L-1011 TriStar. Faliu por acumular uma dívida de mais de $1 bilhão. Essa foi a companhia mais forte da história. Participou ativamente do desenvolvimento de aeronaves incríveis, como o Boeing 747 e o Boeing 707. Seu lendário presidente, Juan Trippe, tinha uma visão absurda. Ele foi um dos responsáveis pela existência do 747, pois foi um dos pedidos dele que fez com que a Boeing desenvolvesse o modelo para atender à demanda absurda que a aviação tinha lá nos anos 60, nos anos 70. Infelizmente, apesar da sua lendária história de quem desenvolveu os uniformes das tripulações, foi a Panam, a primeira companhia aérea a utilizar o formato atual de uniformes que os tripulantes utilizam. Apesar de toda a força que essa empresa tinha, infelizmente as dívidas
fizeram com que ela entrasse em falência em 1991, encerrando um capítulo gigantesco na história da aviação. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo aí das maiores falências, parte 1. Ainda existem outras falências aí, se você quiser que a gente faça uma nova parte, uma parte 2, deixe aí nos comentários. Até a próxima. Hoje ainda tem vídeo à noite a respeito da entrevista, né, que o dono do grupo Itapemirim deu ontem para o Domingo Espetacular, que foi uma entrevista terrível. A gente vai fazer um vídeo que vai sair logo mais à noite, beleza? Um forte abraço, até a próxima, fiquem todos com Deus e tchau!